Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui onde recebemos as melhores empresas, aqueles que fazem a diferença em nossa cidade. E hoje vamos falar sobre um assunto, um serviço que vem crescendo cada vez mais, a sua demanda, a sua necessidade. E em Indaiatuba, na sua franca expansão, né, cada vez mais vai precisar do que daqui a pouco vamos abordar aqui no nosso podcast. Mas antes disso, gostaria de lembrá-lo, né, que o nosso podcast tem o oferecimento do Ryakusen Dojo, que traz o melhor do Karatê Kyokushin aqui para Indaiatuba. Ele que faz vamos dizer, esse karatê diferenciado, que além, logicamente, da disciplina e da saúde, também te permite fazer, né, competições, participar de competições, o que é muito interessante. Então confere aí, leia o QR Code aí na sua tela com o seu celular e marque a sua aula experimental. E lembrando também que o podcast é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. Como eu falei lá no começo do nosso podcast, o assunto que abordaremos aqui ele é cada vez mais essencial. Construção civil, em vários âmbitos aí do nosso dia a dia. E eu estou recebendo aqui nossos dois parceiros aqui também do jornal, posso falar que são parceiros, o Eduardo Moreschi, que é diretor-geral da Aerodynamic, e o Danilo Moura Geraldi, que é gerente da Formatum, que é a empresa representante da GMV em Indaiatuba e região. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Fábio. Joia. Bem, olha, vou apresentar para vocês rapidinho a Aerodynamic, que é uma fábrica em Curitiba, pertencente ao grupo GMV Elevadores, empresa italiana com 65 anos de história e há 25 anos no Brasil. A GMV é a maior fabricante de elevadores hidráulicos do mundo, presente em 21 países e com 7 fábricas ao redor do mundo, conta com uma unidade em Curitiba há 25 anos, como eu já falei. A GMV tem mais de 1 milhão de elevadores produzidos e se consolidou como referência global em qualidade e inovação. Eu acho que a gente nunca recebeu assim, um convidado tão internacionalmente representado, viu, Eduardo? Realmente é demais. Eu gostaria que você falasse, né, antes da gente bater um papo sobre o produto especificamente, falasse um pouquinho do grupo, como 25 anos de história no Brasil já. Sim. E qual é a presença aí, para você dar mais destaques, aí, mais informações sobre a presença do grupo no nosso país. Legal, Fábio. Então, a GMV, ela nasceu de uma necessidade de facilitar o transporte vertical, que até então era predominantemente elevadores convencionais, os modelos eletromecânicos. Uhum. E esses elevadores, eles são muito bons, têm uma aplicação gigantesca, só que eles têm um custo muito alto, então eles só eram viáveis para edificações acima aí de 5, 6, 10 andares, porque abaixo disso o custo era muito alto. Certo. E a GMV, há 65 anos atrás, começou a melhorar a tecnologia do hidráulico, que já existia, mas começou a aperfeiçoar esse modelo para uma aplicação em elevadores prediais menores, Bacana. até 4, 5 andares. E isso foi uma ruptura muito grande e isso trouxe muitas oportunidades e a GMV cresceu mundialmente muito, muito, né? Então foram décadas de crescimento, expansões, são 21 unidades no mundo, né? Uma delas aqui no Brasil, que também produz, agora desde 2018 a gente produz parte dos equipamentos e a GMV constantemente está crescendo e ela se tornou uma referência em função dessas inovações que lá atrás trouxeram essas oportunidades para as pessoas que tinham mais dificuldade de acesso ao elevador. Que legal. Realmente, né? Como eu falei aqui nos bastidores, eu não sou um grande entendido do assunto. Mas olhando o site lá e, como eu falei aqui, né? Toda a entrevista é uma oportunidade de aprendizado. A quantidade de produtos oferecidos, a linha completa de componentes, é um trabalho e um aperfeiçoamento de um produto tão hoje necessário que realmente é de encantar os olhos. Né? Principalmente para quem não sabe nada do assunto, como eu. Eu acho que o ponto... Eduardo, pedi para você falar um pouquinho mais Claro. perto disso do microfone. Eu acho que o ponto-chave, no caso da GMV, foi a popularização do acesso ao transporte vertical. Com certeza. Eu entendo que, por exemplo, no Brasil, há 20 anos atrás,
não tinha conceitos de elevadores residenciais. E a população envelhece, a população ela demanda acessibilidade e isso se tornava uma dificuldade para a sociedade como um todo. Claro. Quando a GMV veio para o Brasil, há 35 anos atrás, trazendo os produtos todos importados, isso começou a fazer um novo formato de mercado, onde anteriormente só se tinha como empresas de referência umas 2 ou 3 empresas principais, né? E à medida que a GMV começou a trazer essas soluções até 4, 5 andares, essas empresas pequenas que eram originárias muitas vezes de ex-funcionários dessas grandes multinacionais começaram a abrir pequenas empresas que faziam manutenções, mas também começaram a ter oportunidade de vender soluções para outros mercados que não eram as grandes incorporadoras, as grandes construtoras, né? Isso realmente eu entendo que a gente ajudou essa democratização do acesso vertical no Brasil. Algo muito interessante lá que eu vi no site, que são os projetos de parceria, né? Que vocês chamam, que são essas empresas que atuam ao redor do Brasil em parceria, oferecendo não só a instalação, mas como manutenção e tudo mais, né? O modelo GMV é um modelo diferenciado de todos os demais fabricantes de elevadores. A gente coloca grandes fabricantes, claro, né? Porque tem várias empresas regionais que elas fabricam, mas na verdade elas montam partes de vários fornecedores e montam o seu próprio elevador. A GMV é uma fabricante. Sim. Só que ao contrário do demais, das várias outras fabricantes, a GMV ela não presta o serviço de montagem e manutenção. Porque a gente entende que a gente fabrica o produto e a gente precisa de empresas especializadas, regionais, para ter um melhor atendimento. Por isso da questão da parceria local. É um produto global com soluções locais. Achei sensacional isso. O Danilo hoje ele trabalha junto conosco trazendo os produtos para essas regiões como Indaiatuba. Mas a gente tem empresas especializadas, como em São Paulo, a TNG, são várias empresas que trazem essa solução técnica de serviço. Que legal. Que tem um acompanhamento mensal, que vai dar suporte técnico. Então essa soma de energias eu acho que faz com que todos nós possamos oferecer a melhor solução para os clientes. Legal. Aproveitando, Danilo, queria que você falasse um pouquinho sobre a Formaton, há quanto tempo aí no mercado, com essa parceria tão importante com a GMV. E não é só em Indaiatuba, né? Vocês atuam em toda a região aí. Fala um pouquinho para a gente da empresa. A Formaton ela surgiu de um outro segmento, né? Eu sou filho do Luiz, franqueado da Porto Belo Shop. Então ele tinha essa empresa aberta para um outro objetivo e eu já vinha do mercado convencional, quis sair desse mercado, trabalhar um pouco mais na região junto com a família e a gente reativou a Formaton com a representação de empresas que a gente acredita muito em credibilidade, qualidade. Claro. E a GMV foi uma das empresas que a gente buscou no segmento de elevadores para atuar na região Indaiatuba e região, né? Então aqui um raio de 60, 80 quilômetros a gente trabalha com essa representação. Falando dos elevadores, elevador não é um produto que você vai ao shopping para procurar, você não tem uma loja na rua para você visitar, escolher. Então esse trabalho personalizado de encontrar tanto arquitetos quanto os clientes finais, explicar, ser a cara da GMV aqui na região. GMV, a Aerodynamic, fábrica da GMV fica em Curitiba, e a gente aqui na região é a cara deles para que a gente possa passar toda essa credibilidade, essas soluções em transporte vertical e fazer esse trabalho para a região. Que legal. Bem, estávamos falando aqui também nos bastidores que Indaiatuba mudou muito nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, vamos dizer. A verticalidade chegou com força e tantos outros grandes empresas chegando que também demandam, né? Todos esses também os elevadores. Que bom que vocês chegaram. Então, aí trazendo essa solução, porque junto com o avanço, né, com a modernidade, precisa chegar o trabalho, a ajuda especializada. Eu sempre falo muito aqui, muitas vezes a gente fala, né, precisamos disso, e aí sempre tem aquela dúvida, quem procurar, para onde ir. E aí vem as soluções que no caminho podem não ser tão interessantes. A gente já tem vários elevadores em Indaiatuba instalados há bastante tempo e continua sendo instalados.
A ideia de trazer junto o Danilo é para trazer mais oportunidade e ofertar esse produto de uma forma mais pessoal, mais objetiva, né? Para que isso realmente possa aumentar e facilitar. Como as edificações prediais maiores, a GMV também tem a linha de elevadores prediais maiores, não é só um elevador até 5 andares, é uma linha completa, né? E a oportunidade do mercado é gigantesca, né? Muitas obras da Indaiatuba tá de parabéns, cara, mas será cada vez mais bonita. Nós estamos falando aqui também, é importante a gente ressaltar, quando a gente fala não só de instalação, a gente fala de novos projetos, mas projetos que já estão aí no mercado, como você já falou, podem ser uma manutenção melhor, podem ser trocados, por que não? Afinal de contas, né? O sistema hidráulico traz diversas vantagens ao... Mas eu queria que vocês falassem sobre valorização do imóvel, o quanto um elevador bem instalado, funcionando, seja para residência, comércio, indústria, existe dá para mensurar aí uma porcentagem de valorização do imóvel com um sistema desse funcionando eficientemente? Tem alguns estudos, Luiz, que assim, uma edificação hoje, num valor médio aí de R$500 mil, até R$1 milhão, ela pode chegar até 20% de valorização pelo fato de já ter um elevador. Porque como a tendência da população é cada vez ficar mais velha e com mais qualidade, então a vida da pessoa vai aumentando, só que ela requer mais cuidados. Eventualmente vai ter uma necessidade de uma cadeira de rodas, uma limitação de mobilidade temporária. O elevador já é uma previsão que aquele imóvel vai ser um imóvel que a pessoa possa passar todo o resto do tempo dela tranquila. Então, você tendo um elevador, você consegue valorizar esse empreendimento em até 20%, dependendo do padrão de construção e tudo mais. Claro. Bem, acho que não é nem... a gente está falando de conforto aqui, que é ótimo. Todo mundo adora esse conforto de... ainda mais esses prédios tão altos que nós temos hoje. Mas é importante também falar da mobilidade, da questão da acessibilidade, né? Acho que hoje em dia não tem como você não ter um elevador eficiente dentro de, seja lá qual for. Lógico, residencial acho que não há discussão. Mas às vezes alguns prédios comerciais, industriais também precisam ter isso, esse cuidado, né? Você ter esse carinho com quem está acessando o prédio ali. Por legislação, sem por dúvida, norma, também é necessário a partir de 2 andares já ter algum modo que você possa propor, né? Oferecer ao seu cliente uma acessibilidade. Então, desde a plataforma, que é um equipamento mais simples, que tende basicamente a necessidade de acessibilidade, até um elevador, é necessário que os estabelecimentos comerciais se adequem. Né? E a solução, muitas vezes, mais prática é ser uma plataforma, um elevador, porque senão você tem que fazer rampas, você tem que limitar o acesso, você tem que fazer a garagem no mesmo nível, você perde área de construção e hoje o terreno não é barato, você tem que verticalizar. Então, a ideia de acessibilidade ela tem totalmente conexão com os elevadores e a ideia das empresas de forma geral é tentar cada vez mais trazer soluções eficientes, mais econômicas, né, mais atrativas para possibilitar que todos tenham essa acessibilidade que é justo, né? Com certeza. Esses dias eu estive em um empreendimento com os meus filhos e 2 andares. Eles até questionaram, pai, mas é tão pequeno, né? Eu falei, filho, é pequeno para você, né? Mas para quem vem numa cadeira de roda, numa situação de dificuldade de locomoção, faz toda a diferença. E é isso, precisa ter. E é assim como o Eduardo falou, legislação, então compram. Antes de tentar também construir para aplicar um elevador, é muito importante a consultoria comercial, né, para especificar a real necessidade de espaço, né? Porque você pode, quem estiver fazendo o projeto pode especificar mais ou a menos. Se for o a menos é terrível, porque daí você não consegue colocar uma cabine, né, que permita essa acessibilidade de uma forma correta. Sem dúvida. E se você também superdimensionar, você vai perder a área construtiva, né, que poderia ser aplicado para outras coisas da própria loja. Então, acompanhamento inicial do projeto tem que ser passado por um profissional com qualificação, né, como o Danilo, para poder ajudar nesse entendimento do que vai ser melhor. E não é nosso ou de outros, é de qualquer produto. Tem que ser muito bem especificado no começo da obra. Com certeza. Essa é a parte que a gente tenta aproximar o cliente final da GMV, né? Então, nessa parte de especificar, até uma coisa bacana que a gente estava conversando recente, quando as pessoas ouvem elevadores hidráulicos, a primeira coisa que vem na cabeça é que é uma coisa rústica, que é algo não tão
desenvolvido, e é exatamente o contrário, né? Tecnologia muito grande. É uma tecnologia muito avançada, silenciosa, economia de energia, né? Ele sobe com o motor, com o pistão hidráulico e desce na gravidade, então você tem essa economia também. Então tem bastante coisa que a gente consegue agregar nesse com o cliente final, né? Então essa especificação é muito bacana. É importante, né? Como o Eduardo falou, a Formaton, além da representação da GMV, oferece aí outras representações. É interessante que vocês podem entrar no início do projeto já com diversas soluções para o cliente. Sim, né? sim, Isso é exatamente. muito interessante. Exatamente. A gente trabalha piso vinílico, a gente trabalha com jacuzzi, banheiras e spas, os elevadores com a GMV, então a gente consegue oferecer uma solução bacana para o cliente. Legal. Bem, como eu falei aqui, 30 minutos passa voando, já chegamos à metade do nosso podcast, então peço licença aqui para mais 2 merchans do nosso podcast. Primeiro, gostaria de agradecer a parceria da Indafire, empresa de soluções de incêndio aqui em Indaiatuba, já com mais de 18 mil treinamentos, 12 mil clientes atendidos, ou seja, uma empresa que está preparada para atender a sua demanda. Procure então o pessoal da Indafire com o melhor que temos aqui em Indaiatuba nesse mercado. E lembrando também que esse nosso podcast é um oferecimento da Rio Investidor e Construtora e apresenta a você o Estúdio Linen. Confere aí. Voltamos. Eu queria saber, no primeiro momento, você falasse um pouquinho das vantagens do sistema hidráulico em relação ao que era até então estabelecido no mercado. Por favor. As duas soluções são necessárias, cada uma com uma aplicação específica. Né? O elevador convencional é o elevador tradicional, onde você tem um motor que ele vai puxar a cabine através de um contrapeso. Essa solução ela se aplica muito bem quando a gente tem um tráfego muito alto, uma necessidade de velocidade muito alta, porque quando você tem um edifício muito alto, você vai ter um fluxo de pessoas maior e isso o elevador tem que atender esse fluxo gigantesco. Mas quando a gente pega uma edificação menor, até uns 4 andares, a tendência é que o tráfego de pessoas é menor, né? O fluxo é menor, então você não é necessário que o elevador tenha uma velocidade tão alta. Apesar que o nosso equipamento ele chega a ter uma velocidade muito próxima de um convencional elétrico, não é necessário. Né? Então quando a gente pensa numa casa, num prédio comercial pequeno, a gente entende que você ter todo aquele sistema mecânico com contrapesos, com quadro de comandos, com inversores caríssimos para atender 2, 3, 4 andares, você tem um equipamento superdimensionado. Sim. E para ele não ser superdimensionado, você vai ter que trabalhar com uma qualidade muito inferior. E a ideia não é trabalhar com qualidade inferior. Então você tem um negócio muito grande para atender um fluxo não tão necessário. E se a gente pega o elevador hidráulico, por ele ser mais funcional, mais compacto, você tem simplesmente um sistema hidráulico que você pode colocar em qualquer área técnica, pode botar numa garagem, numa área embaixo de escadas. Esse sistema vai gerar o fluxo de óleo para que o pistão suba, né? Ele vai subir com essa motorização que não está dentro do poço e ele vai descer por gravidade. Então isso permite um resgate automático na falta de energia super simples. Então todos os equipamentos de GMV ele vem com resgate automático para uma eventual queda de energia. O sistema de motorização não fica dentro do poço do elevador, o que pode gerar ruídos, né? Normalmente numa casa, você tem os quartos na parte superior. Se tiver um motor pendurado na parede, inevitavelmente você vai ouvir esse motor funcionar durante o uso. E a gente então tira essa parte de potência e coloca numa área técnica. Então isso é uma facilidade e uma forma mais cômoda para o usuário, né? Com certeza. Foi interessante que você falou aí a questão da queda de energia, que queira ou não queira, existe, né, é um tabu, né, sobre quando a gente fala de elevador e tudo mais. E foi uma pergunta que eu deixei aqui pronta, você já meio que falou um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que acontece em caso de queda de energia com os elevadores da GMV aí, com essa tecnologia? Para qualquer equipamento funcionar, seja um elevador, uma máquina, é necessário que numa falta de energia tenha um sistema de baterias, né, que vai gerar energia para esse movimento. No caso do elevador eletromecânico, o sistema é muito mais complexo, porque imagine que o motor ele tem que girar para um lado, girar para o outro, né, ele vai ter que gerar uma tensão muito alta. Então, os sistemas
por mais que ele seja entregue junto com o elevador, a manutenção, a reposição desse sistema com o passar dos anos é muito cara. No sistema hidráulico, pelo fato do elevador sempre descer por gravidade, independente se tiver ou não energia, porque você sobe com o fluido, você abre a válvula e ele desce, claro, né? Controlado sempre. No sistema onde você tem a falta de energia, um simples no-break pequeno, esse igual de computador, ele faz a identificação da falta de energia, alimenta todo o sistema de placas do elevador e manda com que ele desça e abrir a porta, né? Uhum. Então é um sistema muito eficiente e barato, principalmente a manutenção desse sistema. Daqui a alguns anos, quando precisar, é só um novo no-break de computador que vai ser trocado. Então isso é uma facilidade. Que legal. Não precisa ter medo, gente. Não precisa ter medo. Não precisa. Eu lembro, a minha avó não entrava no elevador por nada. Até Escada um dia que ela foi rolante. me visitar no 9º andar, aí ela foi. Não tem escolha. Não teve. Bem, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, da parte mais também, um pouco mais da instalação. Muitas vezes a gente tem novos projetos nos quais, né, como vocês mesmos disseram aí, é importante que isso já seja privilegiado no começo do projeto, mas pode acontecer muitas vezes de alguns móveis já em atividade que precisam ser de alguma maneira atualizados com a instalação do elevador. É possível instalar já em casas ou prédios existentes o elevador? Sim. Com um pouco mais ou um pouco menos de obra civil, mas sim. Porque, por exemplo, numa edificação de até 4 andares, é muito normal você construir uma caixa de corrida lateral à edificação. Uhum. Então você não precisa ocupar o espaço dentro do prédio ou da casa para passar o posto do elevador. É normal fazer uma estrutura pequena, que é mais ou menos de 1,60 m por 1,60 m, lateral a uma das paredes, se abre a porta na parede e você já tem o acesso ao elevador. Legal. Isso tudo a gente fornece inteiro. A estrutura, o sistema de portas, isso tudo ele vai já para facilitar o trabalho civil, que daí fica muito pequenininho. Claro, interessante. E o tempo de instalação? Quando a gente fala da execução do projeto, muitas vezes, né, lógico, depende muito do tamanho do projeto também, Claro. Mas qual que é o tempo médio de instalação? Em média de 5 a 7 dias. É muito rápido. É muito Só rápido. isso? Só isso. Porque o elevador, quando a gente fornece, ele vem completo com todos os componentes necessários, e as empresas que fazem o serviço, elas são muito qualificadas. As empresas que prestam serviço junto com a GMV e que trabalham nesse modelo de parceria. Então, uma obra geralmente começa, depois da parte civil já adequada, né? Começa numa semana ali, vai terminar no final de semana, começando da semana seguinte. É muito rápido. Danilo, eu queria falar com você um pouquinho sobre, o Eduardo falou aqui, mas eu queria ressaltar um conceito que me chamou muita atenção, que foi o local, né? Que a aerodinâmica oferece o produto global com a segurança do serviço local. Dá para mensurar também o quanto isso facilita para o empreendedor local, essa parceria tão próxima com a empresa na execução do projeto? Com certeza. Foi o que eu comentei no começo, né, que a gente estava conversando. Elevador, se você não tiver uma pessoa capacitada para conversar, visitar, tirar as medidas, fazer todas as adequações, o máximo que você tem são as informações ou telefone ou online. Então, essa parceria local para a gente é importante para repassar isso para o cliente, que a gente consegue fazer essa aproximação da fábrica lá da aerodinâmica aqui na nossa região. Então, a gente ganha muito tempo, orçamentos assertivos, já os projetos que a gente consegue prever já não tem muita refação, adequações, etc. Até as próprias adequações em obras que já existem. Essa nossa visita, essa nossa avaliação da obra, o que vai ser feito de melhor para o cliente para que não tenha muita obra com a casa sendo usada. Então, toda essa proximidade que a gente traz da Aerodynamic GMV aqui para a região, é importantíssima essa parceria. E a questão da manutenção também, né? Manutenção também. A gente tem as parceiras homologadas aqui, né? Exatamente. À disposição para uma necessidade urgente. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho do pós-venda. Como que é o pós-venda da Aerodynamic e da GMV? Foi lá, instalou, está funcionando, a empresa acompanha, como que é feito esse pós-venda? Então, como que funciona? O Danilo é responsável por trazer todas as tratativas comerciais junto com a fábrica para que a gente possa entender a melhor solução junto com ele e com o cliente. Claro. A partir daí, entra as empresas que são as empresas que fazem toda a parte de serviço técnico que vão vir para resolver a parte de montagem, né? Então,
durante todo esse período a gente está falando de mais ou menos um universo aí de 4, 5, 6 meses. Porque do início da tratativa comercial que o Danilo traz até o início da execução, tem o tempo da obra, né? Que a gente não pode tentar adiantar também a montagem em função de que tem etapas. Muitas vezes pode acontecer. Então, durante esse período, acaba tendo um relacionamento até de amizade com o cliente, que a gente vai assessorando, o Danilo vai assessorando, a empresa parceira nossa de São Paulo também assessora, todos nós estamos ali para achar a melhor solução para o cliente. E depois disso, é necessário, qualquer elevador é necessário que tenha uma manutenção periódica. Claro. Essa manutenção ela vai garantir que o equipamento, na hora que você estiver usando, não pare. Ele vai parar eventualmente para um desgaste de alguma peça, para um reaperto. Então a empresa que faz a instalação, né, no caso a TNG, ela faz também todo esse acompanhamento de manutenção. Ela vem periodicamente, vai, regula, lubrifica e deixa o elevador sempre apto para estar sendo usado. Isso faz com que a vida útil do equipamento, pelo menos os nossos equipamentos, eles sejam assim de 20 anos sem trocar peças. Caramba. É um tempo de vida útil muito grande. Isso é uma característica do produto GMV, principalmente em função da durabilidade e qualidade. Por isso que a GMV ela se tornou tão referência. Então a gente está há 25 anos no país trabalhando com os equipamentos, tem mais ou menos uns 20 mil elevadores só no Brasil. E desses 20 mil elevadores, as peças que a gente tem para repor são poucas peças porque a demanda é muito baixa. Mas sempre vai ter as peças necessárias. Né? Legal. Isso foi um dos itens que eu anotei aqui. Amplo estoque. É bom destacar que, muito embora a qualidade seja acima da média, se você precisar, tem lá. Está à disposição. Que legal. Tem lá. Você consegue precisar quantos projetos de parceria a Aerodynamic tem no Brasil, assim, com essas empresas que fornecem? Ao todo, como nós não montamos, não fazemos manutenção dessas empresas, nós temos em média 150 empresas credenciadas, que legal. No caso de São Paulo TNG, em outras regiões, para fazer esse trabalho. Então são 150 empresas que tem 150 famílias e vai multiplicando essa cadeia que todo mundo trabalha juntos. Né? Então eles são responsáveis por esse volume. Esse ano de 2025 a gente vai terminar com algo próximo de 2.000 equipamentos vendidos e entregues em instalação, só nesse período. E hoje dá para dizer que o aparelho democratizou, porque Total. É muito mais que as capitais, né? Antes era uma coisa mais... Hoje em dia ele era muito selecionado, o equipamento era muito seletivo, só quem tinha realmente muitas condições financeiras poderia ter um elevador. Hoje não. Hoje um sobrado de 250 metros quadrados já permite ter um elevador interno, pelo acesso ao preço dele, porque é uma questão de democratização. E o mercado contribui para isso. Né? São várias empresas concorrendo, vai do cliente escolher aquela empresa que talvez faça mais sentido para ele. Se é só o menor preço do mundo, se está somado junto, uma questão de qualidade, durabilidade, confiança, né? E história. Então, mas isso de toda forma faz com que os valores vão corrigindo. Ao contrário, né? O imóvel sobe o metro quadrado, o elevador desce o preço do produto construído. Não. Interessante, né? Muitas vezes a gente imagina determinado item como inalcançável, né? Fala, nossa, mas está tão distante. Acessível. Hoje em dia, gente, por isso que é importante procurar ajuda especializada. Procura o Eduardo, procura o Danilo lá no Formatum, porque muitas vezes aquilo que está, né, com aquela pulguinha atrás da sua orelha, faço ou não faço, devo ou não devo. Sabe que vale a pena eu colocar? Se você não colocar, pelo menos se está fazendo um projeto, deixa o espaço previsto. Porque em algum momento você vai talvez precisar. Tomara que não, mas normalmente precisa, porque a pessoa vai ficar idosa. Tem o direito de mudar de ideia, né? Se permita isso, né? Deixa um espaço reservado e você vai ter essa facilidade logo na frente. Que legal. Bem, estamos quase chegando ao final já, né? Como eu falei para vocês, 30 minutos passa avoando, como dizemos aqui no interior. Mas, Danilo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Formatum, né? Hoje em dia, além dos elevadores, dos pisos, existe mais algum segmento aí que vocês já atuam ou pretendem atuar aí? Como é que é? Fala um pouquinho mais da empresa hoje e os seus planos para o futuro aí também. Hoje a gente está focado em fidelizar essas 3 parcerias que a gente iniciou. A Target, uma das maiores empresas de vinílico do mundo, empresa francesa. Curiosidade, né? As quadras da NBA são Target, aeroporto de Guarulhos, depois da alfândega ali, piso Target, então tem uma gama de soluções aí bem bacana. A gente tem a parceria com a Jacuzzi, então banheiras e spas
super consolidada, a inventora das banheiras de espaço. Com certeza. E a GMV Elevadores. Então, por hora, a gente está solidificando essas parcerias, disseminando ela na região, conversando com todo mundo. Mas estamos sempre abertos às novidades e, por que não, em breve ter mais algumas. Mas, por hora, a gente tem batido bastante na tecla dessas 3 Legal. parcerias. São 3 referências em seus segmentos, né? Então a gente selecionou a dedo o que a gente pôde encontrar de melhor, e não pensando ou só em preço ou só em qualidade, em tudo, né? Credibilidade, segurança, qualidade, para atender essa demanda que Indaiatuba e região exige em qualidade de serviço. Legal. E eu, como fabricante, coloco que a gente se aproximou do Danilo justamente pela oportunidade que ele abriu e pelo conhecimento, know-how de mercado, o trabalho muito sério que a Formatum faz. Isso nos dá muita tranquilidade de deixar os clientes também serem conduzidos por ele, que ele vai dar um ótimo atendimento. Um produto de qualidade precisa de um De representante de alguém que primeira linha. atenda, né? Não tem como, né? Não você ser vendido por quem não está bem aí, é melhor deixar quieto. Bem, senhores, gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar que essa parceria se estenda e tenha cada vez mais sucesso, não só em Indaiatuba, como em toda a região. Falando da nossa região metropolitana de Campinas, aqui, que cresce também exponencialmente. Mas é claro que a Aerodinâmica e a GMV ainda tem muito a colher por todo o Brasil, né, Dani? Então, desejar muito sucesso, deixar a porta do nosso estúdio aberto a vocês sempre que tiverem novidades. E antes de terminar, antes de pedir a eles que deem o seu recado final, gostaria de lembrá-los, olha, os sites das empresas, vou passar aqui, mas também está aí na tela para que você possa saber mais sobre os produtos da Aerodinâmica, da GMV e também mais sobre a Formatum. Então, olha lá, gmvelevadores.com.br e Formatum, com TUM no final, .com.br, está aí, confere. Lá você vai saber tudo que essas 2 empresas oferecem, todos os meios de contato, veículos de comunicação. Procura lá, entra em contato com o Eduardo, com o Danilo, suas equipes, para que você possa ter o seu orçamento e os melhores projetos do Brasil hoje. Senhores, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Luiz. Sejam mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado pela parceria. Ótimo. E que na próxima a gente venha falar aí sobre a empresa cada vez maior e mais operante no Brasil, e que ela seja, falamos de 25, mas vamos falar dos 30 daqui a pouco. Exato. Vamos comemorar os 30. Vamos vir aqui. A gente está até procurando um motivo para a festa, mas já tem daqui 5 anos. Vai estar. Muito bem. É isso aí, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, Luiz. Obrigado. Terminamos aqui então mais um podcast Gente de Expressão. Obrigado pela sua companhia e lembre-se, estamos no YouTube em @maisexpressão. Até a próxima.